Vamos lá? Nossa 10ª aula, Escola Bíblica Digital, Preparação para o Batismo. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, a eclésia, que significa chamados para fora. Esse termo é um termo que a igreja pegou para si, mas era um termo grego secular, usado para falar sobre ajuntamentos, né? Quando uma cidade ou alguma coisa ia fazer um ajuntamento para fazer alguma determinação em conjunto, né? Era a eclésia reunida, certo? E esse termo chamados para fora tinha assim, olha, venham e vamos nos juntar aqui fora e tomar essa decisão. Okay? Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo, e você tem que se lembrar sempre disso. A igreja nunca é independente de Cristo Jesus. Ela é de Cristo Jesus. A igreja é do Senhor, o qual ele é o cabeça. Então nós temos que nos lembrar que a cabeça determina onde o corpo vai. Nós somos extremamente dependentes de Cristo Jesus. Nós não somos um ente independente do Senhor, não, pelo contrário. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso mestre, ele que nos guia, né? Se a cabeça determina que o corpo vá para a direita, o corpo vai para a direita. Se vai para a esquerda, o corpo vai para a esquerda. Então se lembre, é fundamental. Nós somos igreja quando estamos em Cristo Jesus, em unidade. Não existe negócio, eu sou templo do Espírito Santo, Jesus morreu por mim. Não, Jesus morreu, diz a palavra, pela igreja. Você é igreja? Ótimo. E agora nós queremos te dar essa noção de que você não é uma igreja de uma pessoa só. Não existe isso. A igreja é o corpo de Cristo. Mesmo que seja de multiforme, de múltiplas formas, mesmo que tenha diferentes membros, é um corpo só. Certo? E está ligado. Um está ligado no outro. A minha mão está ligado aqui no meu antebraço, está ligado no meu braço, está ligado no meu ombro, né? Então está ligado na caixa do corpo. O corpo não é um quebra-cabeça solto. Não, não. Todos nós estamos ligados e esse vínculo é o amor. E ao contrário do que muitos pensam aí, principalmente os desigrejados, que a igreja é essa que está aí, né? A igreja local, uma igreja corrupta, cheia de gente, muitas são mesmo, muitas não são nem igreja nem corpo de Cristo. Muitas igrejas locais não são corpo de Cristo. Eu compreendo porque lá há lobos devoradores, né? Pessoas enganando para roubar o dinheiro, e é verdade. Mas aquelas que vivem na palavra de Deus, aquelas que a gente vai ver que tem as marcas da igreja, são de Cristo Jesus, né? E as pessoas, aquela igreja está te fazendo mal, vem para uma igreja bíblica que vive o evangelho. Tu não pode estar preso, tu não pode estar escravizado, né? Sendo subjugado. Não, não. Uma coisa que a gente quer começar ensinando que a igreja de Cristo Jesus é formada por dois grupos. Os militantes, e aqui não tem nada a ver com petista ou qualquer outro partido. Militante é aquele que está militando, que está lutando, né? Que está representando. Então, assim, os militantes e os triunfantes. Os militantes são aqueles que ainda permanecem lutando. Estamos vivos, mantendo a fé, guardando a fé até o último dia. E os triunfantes é aqueles que já morreram em Cristo Jesus. As pessoas morrem para nós, não para Deus. Essa é a grande diferença, né? Nós não compreendemos isso muitas vezes, que a igreja é formada tanto para aqueles que já estão com Cristo, de todas as épocas, de todos os lugares, e nós que estamos aqui, aqueles que ainda virão, né? Isso é formada o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto que a palavra de Deus, quando Deus se apresenta, ele diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então quer dizer, ele é o Deus e aqueles homens estão com ele, né? Deus é maravilhoso e a gente pode ter essa alegria, né, de saber que os nossos que morreram em Cristo Jesus estão com ele e nós vamos nos reencontrar com eles em Cristo Jesus. Aleluia, que maravilha, que bênção. Se alegre com isso, irmãos. Bom,
Eu botei aqui as marcas da verdadeira igreja, porque, que nem eu falei, tem tanta igreja falsa, tem tanta mentira, tem tanto pseudo-igreja aí, pseudo-igreja, que é horrível, né? Primeira marca da igreja do Senhor Jesus Cristo é a unidade. A unidade, tanto entre os irmãos, como ela com Cristo Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? É o teu próximo como a ti mesmo. A unidade, o vínculo do amor. A igreja unida, tenham a mesma forma de pensar, né? A igreja pensa não só, os membros da igreja não pensam apenas nos seus interesses, mas nos interesses dos seus irmãos. Então a unidade é uma marca de uma igreja bíblica. Santidade, separados, separação do mundo. Não aquela santidade que exclui, não aquela santidade que se coloca como juiz ou acima dos outros, mas a santidade da santificação. O que roubava não rouba mais, o que cobiçava não cobiça mais, o que mentia não mente mais, o que falava palavrão não fala mais, o que odiava perdoou, o que não perdoava agora perdoa, o que devia pagou. Então é a santidade que é característica da Igreja de Cristo. A nossa igreja local aqui, a nossa igreja batista, tanto em Riqueza como em Palmitos, deve ser conhecida por aqueles que foram transformados por Cristo Jesus. Isso é essencial. Ela é universal, ela é para todas. Ela não é dos alemães, ela não é dos portugueses, ela não é dos chineses, ela não é dos brasileiros, ela é de todas. Todas as raças, de todas as pessoas, e ela é mundial. Ela não é limitada por nada nem por ninguém, por nenhuma bandeira, por nenhuma geografia, por nada. Ela é universal. Por isso que o termo católico, né, igreja católica, significa universal. Nós somos católicos nesse sentido, sermos universais, né? Então é uma igreja que chega a todos, a todas as culturas, a todas as pessoas, independentes do local. É a apostolicidade, é uma igreja apostólica, o que é a base da nossa fé e prática, é os escritos apostólicos do Novo Testamento, junto com os profetas, junto com os históricos, juntos ali com os textos do Antigo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento forma a palavra de Deus. Aqueles 66 livros inspirados por Deus é a base da nossa fé e da nossa prática. Nós cremos que aquilo é palavra de Deus, não é que contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus em todo o seu conteúdo, é inspirado pelo Espírito Santo, e hoje quando nós pegamos a palavra de Deus para ler, o Espírito Santo nos ilumina, abre os nossos olhos, mostra a sua verdade. Por isso que a gente pode ler 10 vezes o mesmo texto e 10 vezes o Espírito Santo vai nos falar de forma diferente. Então isso é uma maravilha, né? Então se lembre, nós não temos tradição, nós não temos profeta que não esteja na Bíblia, nós não temos outro livro, não. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus que é santa, é eficaz, é inerrante, né? Ela não se contradiz, é eterna. Está aqui a palavra de Deus e nós cremos nela, é a nossa base de fé prática, ok? Após a reforma, e eu faço esse adendo aqui, porque após a reforma houve um romper com aquelas ideias, né, da Igreja Católica. O principal rompimento foi a tradução da Bíblia, tirar a Bíblia do latim, né, para a linguagem do homem comum, principalmente a primeira que aconteceu, né, não posso dizer a primeira, mas aqui a gente se lembra na tradição aí reformada para o alemão, porque a gente já tinha a inglesa, né? Então, assim, tirar o culto daquela escuridão, daquelas trevas, irmãos.
de ser um culto, de ser uma missa rezada em latim, que ninguém entendia, uma palavra que ninguém entendia, que necessitava de uma interpretação papal e que ninguém poderia interpretar, porque ninguém era santo que nem ele. E hoje não. Hoje nós temos a palavra de Deus para ler, estudar e o Espírito Santo nos revelar a verdade e nós seguirmos e conhecermos a verdade, né? Outra coisa que foi uma grande diferença é a administração correta das ordenanças. Nós temos ordenanças, não sacramentos. A Igreja Católica, principalmente, vou citar ela, porque ela trata como sacramento aquilo que prepara o homem para a salvação, né? O batismo, o casamento, né? A extrema-unção e tantas outras coisas aí, né? As confirmações. Para nós isso não traz salvação. Para nós a única coisa que nos dá salvação, a única pessoa é Cristo Jesus. É o único caminho, a verdade e a vida. É o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. A palavra não permite mais nada, nenhuma obra. Nós não fazemos obras para ser salvos. Nós somos salvos e o homem salvo em santificação tem as obras que Deus escolheu. Certo? Disciplina, para que não haja pecado no meio do povo e principalmente para que nós venhamos a nos amar, né? Nos compreender, nos amar, mas isso com a verdade. Então, pecou, é afastado, é trabalhado, é amado, é repreendido, né? Se arrepende e volta à comunhão da igreja para voltar melhor do que era, né? E a missão, o ID, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma maravilha, né? A nossa missão como igreja dada pelo Senhor é a Missio Dei, a missão de Deus que Ele compartilha conosco, né? Bom, vamos lá agora para algo mais técnico aí, né? A igreja é uma congregação local, estamos falando da igreja militante, de pessoas regeneradas, salvas, né? E batizadas. Nós só batizamos na igreja os salvos. Após a profissão de fé. É neste sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com a finalidade de prestação de culto a Deus, adoração, observarem as ordenanças de Jesus. Quais são as ordenanças? O batismo e a ceia. Meditarem nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua, aprender a palavra de Deus, nos amar, nos ensinando, vivendo a vida e compartilhando as lutas e como a palavra de Deus nos ensina a viver nesses momentos, e para a propagação do evangelho, a missão, ok? Aí está o fundamento da igreja. As igrejas neotestamentárias, as igrejas do Novo Testamento são autônomas, ok? Então elas têm autonomia, tem governo democrático. Na nossa igreja batista é congregacional, o que significa a congregação se reúne, fizemos assembleia geral e tudo é por voto, né? Há outras formas de governo, né? Presbiterianas, né? E tantas outras, mas a nossa é a congregação, é congregacional. Praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pelo quê? Pelas palavras de Deus sob a orientação do Espírito Santo. A Bíblia. A Bíblia é a maior regra de fé e prática. E eu quero te dizer que a igreja e a palavra são unidas e essenciais. Não existe igreja sem a palavra, certo? Então nós temos que permanecer biblicamente. Ok? Há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais, pastores e diáconos. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas,
da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. Falando dos oficiais aí, pastores e diáconos. Tá, cadê os bispos e presbíteros? Quando a gente vai estudar, fazer uma exegese, uma hermenêutica, nós chegamos a uma conclusão que todos esses termos aí, bispos e presbíteros, se referem ao pastor. Uma coisa interessante que o termo pastor, né, para os oficiais aí religiosos, não aparece na Bíblia. Ela só aparece para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o bom pastor, é o pastor das nossas almas, né? Então, a gente hoje trata como pastor, mas os bispos seriam os anciões, né? Os presbíteros, né? Aqueles que dirigiriam, né? As reuniões, e os diáconos que nasceram lá em Atos 6, né? Esse cargo, certo? E a gente tem esses dois oficiais só, ok? Dentro da nossa igreja. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. O relacionamento com outras entidades, quer seja de natureza eclesiástica ou outra, não deve envolver a violação da consciência ou o comprometimento da lealdade a Cristo e a sua palavra. Então, irmãos, uma pergunta. Nós podemos ser ecumênicos? Depende. Depende se o que nós vamos fazer, se o culto que nós vamos prestar é exclusivamente a Cristo Jesus. Se o que for dito lá naquele culto é tudo para honra e glória e centralidade de Cristo Jesus, se não vai haver nada, nenhum hino, nenhuma palavra que seja antibíblica, né, que seja uma heresia, aí nós podemos. Fora disso, nós não podemos. Tá? Cada igreja é um templo do Espírito Santo. Né? Lembrando que a igreja somos nós. Não é o templo, não é o edifício. Não existe local santo. Nós somos a igreja. Nós devemos ser santos. Né? Então, somos o templo do Espírito Santo. Assim como eu falei que Cristo morreu pela sua igreja, morreu por nós. Se você é igreja, Cristo morreu por você. Se você é igreja, você é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita no corpo de Cristo, habita na igreja. Há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, e aqui a gente vai entrar no triunfante, em que ele aparece como a reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-se o corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é o cabeça. Sua unidade de natureza espiritual, nossa unidade de natureza espiritual, e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. Aqui, essa última parte, ele fala, obviamente, da igreja militante, que nós devemos cooperar com os nossos irmãos, independente de denominação ou não, se é um homem de Deus, regenerado, necessitando de ajuda ou esforço, né, dos nossos irmãos para a pregação do Evangelho, estamos juntos. Ok? Então, fica aí esses primeiros passos sobre o que é a igreja. Não é algo muito profundo, teríamos muito mais para falar sobre a igreja, mas para o início tá bom, depois vamos nos aprofundando conforme os anos da vida cristã, o desejo de cada um, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.